No coração do deserto do Saara, um vento antigo sopra sobre os restos de um império que já foi o maior do mundo. Entre dunas que se movem como serpentes douradas, e sob um céu que muda de cor como um presságio, erguem-se templos esquecidos pela memória humana. O Egito antigo não é apenas história. É um reino de símbolos, mistérios e deuses que nunca deixaram de caminhar entre nós. Dentre todos eles, há um que se destaca pela sombra, pelo silêncio e pelo respeito absoluto que inspirava: Anubis, o deus com cabeça de chacal, o guardião da morte, aquele que acompanha a alma, desde o último suspiro até o julgamento final. Este não é um conto sobre medo. É um conto sobre passagem, sobre travessia, sobre o momento em que deixamos o mundo dos vivos e caminhamos para um lugar onde nenhum retorno é garantido. Hoje caminharemos juntos pelas areias eternas para conhecer o Deus que não dorme e que nunca abandona aqueles que partem. Anubis é uma das divindades mais antigas do Egito, tão antiga que sua origem se perde antes mesmo da escrita existir. Antes de Osíris, antes de Ísis, antes dos grandes deuses, Anubis já caminhava entre tumbas e desertos. Ele era representado com corpo humano e cabeça de chacal. O chacal não foi escolhido ao acaso. Esse animal era encontrado ao redor de cemitérios, sempre observando, sempre silencioso, como um vigia. Para os egípcios, isso era um sinal de que os chacais eram mensageiros entre mundos, e Anubis era o rei deles. Mas ele não era um deus da morte no sentido cruel. Era um protetor, um guia. Aquele que se certificava de que ninguém caminharia sozinho pelo reino das sombras. Ele acompanhava a alma desde o primeiro instante após a morte, e só se afastava quando o julgamento estivesse completo. Por isso seu olhar é firme, por isso sua presença é silenciosa, por isso seu nome era temido e amado ao mesmo tempo. Para os egípcios, a morte não era o fim da vida, era o começo da eternidade. Enquanto outras culturas temiam o desconhecido, os egípcios estudaram a morte como quem estuda uma ciência. Acreditavam que o espírito humano era composto de partes diferentes. O Ka, a força vital. O Ba, a consciência que podia viajar. O Ren, o nome sagrado. O Sheut, a sombra. E o corpo, a casa da alma. Quando alguém morria, tudo isso precisava continuar existindo. Se o corpo se perdesse, o Ba não encontraria o caminho de volta. Se o nome fosse esquecido, a alma desapareceria. Se o Ka não recebesse oferendas, ele enfraqueceria. Era aí que Anubis entrava. Para os egípcios, Anubis garantia que cada parte da alma permanecesse intacta. Ele vigiava o corpo, protegia a tumba e conduzia o espírito pela trilha invisível que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Para eles, morrer era apenas mudar de ciclo. E Anubis era o guardião dessa mudança. Não existia civilização que tratasse a morte com tanto cuidado quanto os egípcios. Para eles, o corpo era uma ponte e precisava ser preservado. O processo de mumificação era complexo, sagrado e totalmente guiado pela presença invisível de Anubis. Primeiro purificava-se o corpo com óleos. Depois, retiravam os órgãos, cada um colocado em vasos especiais protegidos por outros deuses. O coração ficava, sempre, ele era o centro da alma. Em seguida, o corpo era coberto de resinas, envolto em dezenas de faixas de linho, e protegido por amuletos mágicos, cada um com um propósito único. Tudo era feito lentamente, meticulosamente, com cânticos e orações. E quando o corpo ficava pronto, uma cerimônia especial era realizada, a abertura da boca. Era o momento em que o morto recuperava os sentidos, a visão, a fala, a respiração espiritual. E Anubis silenciosamente observava cada etapa, garantindo que nada desse errado. Depois da preparação, começava a jornada, uma travessia que nenhum vivo poderia imaginar. Diziam que, ao deixar o corpo, a alma despertava em um deserto escuro, um reflexo espiritual do próprio Saara. Ali, o tempo não existia. Os sons eram abafados como se o mundo estivesse distante, e a alma caminhava em direção a um horizonte invisível. Mas ela não caminhava sozinha. Anubis aparecia ao lado do falecido, nem sempre como chacal, nem sempre como homem. Às vezes como sombra, às vezes como figura dourada,
às vezes apenas como um par de olhos brilhando na escuridão. Ele guiava o morto pela necrópole espiritual por caminhos que mudavam como dunas ao vento. Ali, perigos espreitavam, espíritos perdidos, seres esquecidos, memórias que tentavam puxar a alma para trás. Mas enquanto Anubis estivesse presente, nada poderia tocar o viajante. Essa travessia podia durar horas, dias, ou o equivalente a uma eternidade. Cada alma vivia sua própria jornada. Só então, quando o espírito estava pronto, chegavam ao portal final. Após a travessia, havia a sala do julgamento, um local que nenhum mortal poderia imaginar em vida. Os egípcios acreditavam que, após a morte, o coração de cada pessoa seria colocado em uma balança. De um lado, o coração. Do outro, a pena de Maat, simbolizando a verdade, a ordem e a justiça. Se o coração fosse leve, a alma continuaria para o paraíso eterno. Se fosse pesado, a alma seria devorada por Amit, a devoradora de almas, metade crocodilo, metade leão, metade hipopótamo. Mas antes que o coração fosse pesado, era Anubis quem o segurava com suas próprias mãos. O guardião observava a alma, não para julgá-la, isso cabia a Osíris, mas para garantir que o julgamento fosse justo, sem interferências, sem sombras, sem mentiras. Anubis acompanhava tudo, cada palavra, cada lembrança, cada silêncio. Por isso, o coração era deixado no corpo durante a mumificação. Ele era considerado a verdadeira essência do ser humano. E quando a balança se equilibrava, Anubis se afastava, deixando a alma seguir seu destino. Mas quando ela falhava, era ele quem guiava o espírito até Amit. Nenhum outro deus tinha uma função tão sagrada, nem tão temida. Anubis não existiu apenas nas histórias. Ele marcou profundamente a arqueologia do Egito. Em quase todas as necrópoles, tumbas e templos funerários, há pelo menos uma imagem dele. Em paredes, em colunas, em sarcófagos, em papiros, em amuletos, em máscaras de sacerdotes. Seu nome aparecia antes mesmo da primeira dinastia. Isso significa que Anubis talvez seja mais antigo que a própria civilização egípcia organizada. No Vale dos Reis, arqueólogos encontraram representações dele em portas falsas, passagens simbólicas para a alma. Em Saqqara, descobriram uma sala inteira dedicada a ele, com milhares de chacais mumificados. Em Luxor, encontraram amuletos usados por sacerdotes do templo funerário, todos com o rosto de chacal. E em Ábidos, escavadores encontraram templos subterrâneos que ainda guardavam pinturas preservadas por milênios, onde Anubis aparecia guiando reis, sacerdotes e guerreiros. Em cada achado, em cada parede, em cada objeto funerário, a presença dele permanece, como se o próprio Deus ainda observasse tudo, em silêncio. No Egito Antigo, ninguém caminhava sozinho para a morte. Sempre havia um guia. Sempre havia um guardião. Anubis não era um deus do medo. Era um deus da passagem, da travessia, do silêncio que protege. Quando o vento move as dunas, quando o deserto parece sussurrar, quando ruínas antigas ainda guardam mistérios, é o nome dele que ecoa nas areias eternas. Anubis é mais do que mito. É mais do que símbolo. É a lembrança de que toda alma merece respeito. E todo caminho precisa de um guardião. E se algum dia você sentir, lá no fundo da noite, que está sendo observado com calma e curiosidade, não se assuste. Pode ser apenas o Deus Chacal, cumprindo seu eterno dever. Se você caminhou comigo até aqui, atravessando desertos, tumbas antigas e o silêncio das areias eternas, então Anubis já conhece você, e talvez você também tenha sentido sua presença. Se essa jornada falou com você de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais buscadores de mistérios como você. E agora eu quero saber, qual parte da história de Anubis mais te marcou? A travessia pelo deserto? A pesagem do coração? Ou os segredos arqueológicos escondidos no Egito? E se você gosta dessa mistura de mitologia, mistério e histórias antigas, inscreva-se no canal. Temos muitas outras jornadas esperando por você. Obrigado por caminhar comigo nesta noite. Nos vemos na próxima história. E até lá, que Anubis guie seus passos nas sombras.